O século XX da era cristã foi a época das últimas grandes guerras internacionais e decisivas revoluções. Quando eu li isso aqui, que é o começo do livro escrito por Vladimir Solovyov, escritor russo que morreu em 1900, eu sabia que essa leitura não seria normal. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, espero que todos estejam bem, tenham um excelente dia. Decidi trazer aqui para vocês hoje um clássico russo um pouquinho diferente. É um livro que eu achei por acaso. Eu estava lendo a obra do Bento XVI, Jesus de Nazaré, que é um livro bem interessante, por sinal muito legal. Quem gosta de cristologia, quem quer entender um pouco melhor sobre a vida de Jesus Cristo, é um livro bem interessante. E quando ele dissertava um pouco sobre o reino de Deus, ele fez essa citação de um clássico meio obscuro, escrito por um filósofo russo, e que foi dito como sendo uma obra teologicamente perfeita dentro dos espectros das escrituras, da tradição e do bom senso. Logo isso me chamou a atenção. Eu disse, não, pera, eu tenho que conferir isso aqui. Vendo rapidamente no Kindle Unlimited que ele estava disponível para quem assinava, eu fui lá, baixei, tinha 50 páginas, parei para ler antes de dormir e só fui dormir quando acabei. É um livro maravilhoso, ele é um livro, como vocês puderam perceber, ele tem uma natureza um pouco profética nele. Então, quem aqui gosta de uma leitura um pouco mais mística, eu recomendo ler esse livro. Importante, esse livro tem 50 páginas. Qualquer pessoa lê numa tardezinha. Então eu vou falar do livro inteiro aqui, sem nenhum tipo de medo ou preocupação. Então, se você tem interesse em ler o livro antes, fecha o vídeo, vai lá, pega no Kindle Unlimited, dá uma lida, lê até o final e daí volta que a gente vai poder discutir um pouquinho melhor sobre ele, falar um pouquinho melhor sobre o que ele fala. O que é importante destacar? O autor, como eu falei, morreu em 1900. Esse cara é um cara que sobreviveu naquele finalzinho do século XIX, de grandes transformações, uma época de filosofia muito conturbada, uma época de grandes mudanças. Ele morreu no início do século XX, que é um século naturalmente marcado por grandes guerras internacionais e decisivas revoluções. Então parece que ele estava profetizando o século que basicamente pariu a nossa era, que foi o século XX, correto? E ele traz para essa realidade o fim do mundo, o apocalipse, e traz a história do protagonista desse evento, que é o anticristo. O apocalipse, o fim do mundo, é realmente uma coisa que mexe um pouco o imaginário das pessoas. Tem vários livros sobre, tem vários filmes sobre. Então eu acho interessante a gente trazer o quê? Trazer um pouquinho da fonte para apresentar um pouco de como é que essa situação ela é gradualmente apresentada ao longo do Novo Testamento. E aí, a partir disso, a gente construir o contexto ideal para na qual essa história desse livro vai poder realmente florescer com mais qualidade. Nós temos aqui em Mateus, capítulo 24, versículo 9, começa: Então vos entregarão à tribulação e vos matarão. Por causa do meu nome sereis odiados por todas as nações. Então muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Hão de surgir muitos falsos profetas que enganarão muita gente. A iniquidade se espalhará tanto que o amor de muitos esfriará. Quem, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. O evangelho do reino será proclamado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações, então virá o fim. E aqui, na segunda carta de Tessalonicenses, no capítulo 2, temos aqui quando o São Paulo fala um pouco sobre a parúzia, que seria o fim do mundo também. E ninguém vos iluda de nenhum modo. Primeiro deve vir a apostasia, e se revelará o iníquo, o filho da perdição, o adversário, o qual se eleva sobre todo aquele que se chama Deus e que recebe adoração, a ponto de assentar no santuário de Deus, exibindo-se como se fosse Deus. No versículo 9 temos: Ora, a vinda do iníquo se dará pela ação de Satanás, com toda espécie de milagres, sinais e prodígios enganadores, e com toda a sedução da iniquidade para os que perecem, por não terem acolhido o amor da verdade que os teria salvo. E na primeira epístola de João, capítulo 2, nós temos aqui a partir do versículo 21. Não vos escrevi porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis, e porque a mentira alguma provém da verdade. Ora, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa o Filho tem também o Pai. Alguns versículos aqui para a gente poder ter uma ideia do contexto bíblico por trás dessa tese do anticristo. E vamos ver como é que a história desenvolve-se então. No começo,
Ele alega que no século XX, no futuro, no caso para ele, haveria uma coalizão asiática e que causaria uma grande guerra na Europa, em que os chineses, os japoneses se uniriam, eles invadiriam a Rússia, invadiriam a Europa, e aconteceria uma grande crise, uma grande batalha aconteceria. E nessa batalha, a Europa, em determinado momento, conseguiria vencer o seu oponente. Mas, devido a todas as situações causadas pela guerra, toda a destruição e os desastres, o cenário político-econômico da Europa foi muito alterado, de maneira com que eles decidiram se unir e criar uma espécie de União Europeia, ou Nações Unidas. Se a submissão de meio século aos bárbaros asiáticos foi causada pela desunião dos Estados europeus, ocupados somente com seus próprios interesses nacionais, a grande e gloriosa libertação foi devida à Organização Internacional das Forças Unidas da População Europeia. Como consequência natural desse feito, a antiga estrutura do mundo constituída por estados individuais perdeu sua vigência e transcendência, e os últimos restos das antigas monarquias desapareceram pouco a pouco. A Europa do século XXI parece como a união de estados mais ou menos democráticos, a união dos estados da Europa. É realmente assustador. Vamos lá. Nesse contexto surge um homem. Surge um homem de capacidades sobrenaturais, brilhantes. Um homem que o coração ardia para o bem, por assim dizer. Um homem cujos holofotes começaram a serem lançados sobre ele. Esse homem, uma espécie de escritor, um filantropo, alguém cheio das mais bem-intencionadas ideologias de reforma social para a instauração do bem comum, ele acreditava no bem, acreditava em Deus, mas ele tinha um defeito, ele acreditava mais em si mesmo. Aqui diz, ele acreditava nisso, porém somente amava a si mesmo. Acreditava em Deus, mas do fundo da sua alma, inconsciente e involuntariamente, preferia a si mesmo. Acreditava no bem, porém o olho da eternidade que vê sabia que este homem se ajoelharia diante da potência do mal quando esta o conquistasse. Não com o engano dos sentimentos ou das baixas paixões, nem tampouco com a sedução de um alto poder, mas somente estimulando seu desmedido amor próprio. Ademais, este amor próprio não era um instinto inconsciente nem uma ambição irracional. Parecia estar suficientemente justificado pela extraordinária genialidade, perfeição e nobreza desse grande espiritualista, asceta e filantropo, assim como por seu elevado desinteresse e simpatia pelos mais necessitados. Em uma palavra, acreditou ser o que Cristo foi na realidade. Então nós temos introduzido aqui, isso é interessante, porque quando a gente faz uma análise mais de contexto político-social, essa figura proto-messiânica, essa pessoa que acredita que vai resolver todos os problemas e que é cheio de paixões não é baixas, mas paixões ligadas à sua genialidade, seu orgulho, suas capacidades, à extensão de seus dons e talentos, e que acredita que ele consegue resolver os problemas porque ele é capaz, é inteligente, é nobre, porque ele é mais real que o próprio Cristo. E quantas vezes nós não vemos grandes ditadores, figuras de liderança carismática, em resolver todos os problemas sociais e causando destruição no caminho? Então nós temos aqui uma figura muito real, porque as pessoas frequentemente amam a si mesmas. O amor próprio, o egoísmo, até mesmo Ayn Rand caiu nessa falha, embora ela esteja completamente distante dessas intenções sociais de restauração política, econômica para o bem comum, ela tinha essa parte do amor próprio. Então essa parte do egoísmo, que ela é uma veia, atravessa o liberalismo político, social e ideológico, por exemplo, está nesse personagem. Ao mesmo tempo que estão todas essas ambições de cura das patologias sociais que existem nos estados, nos governos e líderes da esquerda, que são o exato oposto. Então esse homem aqui, ele une os dois. Óbvio, com a melhor das intenções. E olha aqui o raciocínio que ele tinha. Cristo veio antes de mim, eu vim em seguida. Mas na ordem do tempo, aquele que vem depois é substancialmente primeiro. Eu vim por último, no final da história, portanto sou perfeito. Sou o salvador final do mundo e Cristo é meu precursor. Sua vocação foi de antecipar e preparar a minha vinda. Então nós temos aqui algumas heresias muito famosas na religião,
que é essa ideia do progresso, que tem o profeta que vem depois, tem a revelação que vem depois de Jesus Cristo. Que Cristo não é o alfa e o ômega, não é nada disso. Ele é um precursor, ele estava preparando, ensinando algumas coisinhas, mas agora eu cheguei e eu sou o portador da verdade. Cristo, pregando e praticando em sua vida o bem moral, foi o reformador da humanidade. Eu, por outro lado, estou destinador dessa mesma unidade. Em parte reformada, em parte corrigível. Darei a todos tudo quanto eles necessitam. E você vê aqui também esse ímpeto socialista, por causa que a gente vê o socialismo hoje de uma maneira um pouco diferente do que a gente via. É muito diferente a gente falar que o socialismo é no mundo do século XXI pós-União Soviética. Naquela época, existia esse socialismo utópico, que você ia conseguir, com os cálculos e a ciência e a elevada capacidade, realizar todas as benfeitorias possíveis, por causa que a economia era uma ciência exata. Não existia essa filosofia. E aqui você vê isso. Em meu juízo haverá também justiça. Porém, não será uma justiça reparadora, senão distributiva. Julgarei a todos e darei a cada um segundo suas necessidades. Aqui nós temos um grande conflito com o Evangelho, porque o Evangelho nos pede uma grande humildade. Bem-aventurados aqueles que sofrem, os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que choram. Então nós temos aqui uma situação na qual o orgulho pessoal ele é incompatível com a mensagem de Jesus Cristo. E esse personagem tomado, possuído por esse auto-amor, chega no momento na qual ele entende a discrepância da sua própria filosofia com a filosofia de Jesus. Jesus que disse que você quer ver o reino dos céus, que seja como as pequenas criancinhas. Então, em determinado momento, ele começa a achar horrível essa ideia da misericórdia de Deus, de que você é um pecador e que Jesus Cristo vai te redimir, que você deve ser um com Ele, Cristo deve viver em você, que você deve, no caso, se submeter e obedecer seus mandamentos. Sentirei-me, porventura, obrigado a me inclinar perante Ele como o mais estúpido dos cristãos, ou como um camponês russo que resmunga sem compreender: Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim, pecador? Acaso me verei obrigado, como uma velha polaca, a prostrar-me por terra diante da cruz? Eu, um gênio brilhante ou super-homem? Não, nunca. É interessante por causa que várias outras seitas e religiões, muito progressismo, muito pós-revolução francesa, tem isso, né? Você achar absurdo você se curvar diante da cruz. E você realmente reconhecer a majestade de Cristo Senhor. Perceba essa palavra, essa expressão que ele usa aqui. O super-homem, Ubermensch Nietzscheano, que é aquele homem que está além do bem e do mal, que transcendeu. Deus está morto, sabe? Essa filosofia nietzscheana também é visível aqui, na qual essa pessoa se considera o super-homem, aquele que é o além, aquele que superou tudo. Isso é uma tentação que nós francamente temos, quando nós achamos que nós vamos evoluir e nós vamos realmente transcender essa realidade que nós temos e nos tornarmos super-homens, sei lá, nessa vida ou na outra. Então, confrontado com isso, ele começa a entrar em parafuso e começa a negar a ressurreição de Jesus Cristo. Não restou, não restará, não restou entre os mortos, se decompõe na sepultura, se decompõe tanto como o último dos mortais. E aquilo que a gente vê em João, por causa que João falou justamente o anticristo é quem? Aquele que nega que Jesus é o Cristo. E o fato dele, o Cristo ungido, o Messias, ele é reconhecido por isso, pelo grande milagre da ressurreição dele, que é vencer a morte. Então você percebe que nesse momento ele começa a se posicionar como anticristo. E ele o faz inicialmente pelo seu egoísmo, pela sua arrogância, pelo seu amor próprio excessivo, por se colocar acima de Deus, pecado no primeiro mandamento. E esse pecado leva ele a também pecar contra Cristo, quando ele vai lá e ele nega a divindade. Porque a ressurreição é tão importante que o Paulo, por exemplo, fala que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então a ressurreição ela é um ponto, ela é a coluna cervical da fé cristã. Então aqui nós vemos o personagem lutando contra isso até o momento que ele finalmente nega a divindade de Cristo, nega a ressurreição. Então nesse momento, querendo discernir se Jesus ou Cristo, se Deus existe, essas coisas todas acontecendo, ele se bota no momento de loucura diante de um precipício. Se pergunta, será que Deus se compadece de mim? Então ele salta no precipício, mas ele é pego. Então ele ouve uma voz metálica, como vindo de um fonógrafo. E essa voz fala com ele a seguinte mensagem: Tu és meu filho predileto, em quem pus minhas complacências. Por que não me reconhece? Por que adoras a outro, ao mal e ao seu pai? Eu sou teu Deus e teu pai. O outro, o mendigo, o crucificado, é um estranho para mim e para ti. Não tenho outro filho além de ti. Tu és o único, o unigênito, meu igual. Amo-te
e não peço nada de ti. És perfeito, poderoso e grande. Cumpre tua obra em teu nome e não no meu. Não lhe invejo, te amo. Não quero nada de ti. Aquele que tu consideravas Deus exigia do seu filho obediência sem limites, absoluta obediência, inclusive até a morte na cruz. E ainda aí não veio em sua ajuda. Eu não peço nada de ti. Ao contrário, te ajudarei. Ajudar-te-ei por ti mesmo, por amor à tua dignidade e excelência, pelo puro e desinteressado amor que eu lhe tenho. Recebe meu espírito, como antes meu espírito te fez nascer em perfeição. Assim agora te faço nascer em poder. Gente, tem muita coisa aqui, tá? Tem muita coisa aqui. Primeiro que todo o contexto aqui é um contexto bem interessante, que é um paralelo às tentações de Cristo no deserto. Temos aqui em Lucas capítulo 4, versículo 9. O diabo levou Jesus a Jerusalém e, colocando no ponto mais alto do templo, disse-lhe: Se és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito para que te guardem. E nas mãos te carregarão, para que não firas teu pé em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também foi dito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Então aqui nós temos a mesma situação na qual ele se lança no abismo, ele é pego por um anjo, mas não um anjo de luz. Justamente o demônio. E é maravilhoso por causa que nós temos logo no começo também um paralelo com o batismo de Jesus Cristo, na qual aparece a luz e a pomba no céu e diz a voz: Tu és meu filho amado, em ti eu me agrado. Ou em ti eu pus minhas complacências, ou em ti eu pus todo o meu agrado. Então, no caso, você tem essa relação de Deus com Cristo e você tem a relação do demônio com o anticristo. E ainda é muito louco, porque ele chega ainda e fala: receba meu espírito. Esse receber meu espírito é interessante por causa que quando você vai ler, por exemplo, João, no capítulo 20, versículo 22, o que Cristo faz com os discípulos? Ele, dito isso, soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. Então, enquanto os discípulos de Cristo, por exemplo, recebem o Espírito Santo, você tem o anticristo recebendo o espírito de quem? Do próprio demônio. Os principais dirigentes da política europeia, pertencentes à poderosa irmandade da franco-maçonaria, sentiram a necessidade de um poder executivo comum. Os iniciados decidiram então instituir um único poder executivo, dotado de adequados direitos plenipotenciários. O candidato principal era um membro secreto da ordem maçônica, o Homem Vindouro, o nosso super-homem. Ele escreveu um livro que se chama O Caminho Aberto para a Paz Universal e o Bem-Estar em Todo o Mundo, que é escrito como: tratava-se de uma obra que abrangia tudo, resolvia todas as contradições, combinava um nobre respeito pelas tradições e símbolos antigos com um amplo e ousado radicalismo em assuntos sociais e questões políticas. Unia em si uma desmensurada liberdade de pensamento com um zelo ardente pelo bem comum, o mais elevado idealismo nos princípios orientadores com as soluções práticas mais precisas e concretas. Então o homem começou a resolver todos os problemas da Terra. Interessante aqui, ele faz uma breve desvio assim de assunto para falar da mãe dele. Eu acho interessante, engraçadíssimo. Sua mãe, uma mulher de má reputação como desonesta, era conhecida mundialmente. E devido à sua peculiar conduta, muitos homens poderiam reclamar a paternidade de seu filho. Essa situação, evidentemente, carecia de importância em um século tão avançado e que estava destinado a ser o último. Então a gente vê aqui que a mãe do anticristo é uma mãe de péssima reputação e que nem se pode imaginar quem é o seu pai de tantos possíveis candidatos da vida devassa que ele levava. Mas isso não é importante, porque no mundo avançado, de progresso, um mundo tão bom, o que vale a reputação e a castidade de uma mulher, não é mesmo? Paralelo perfeito e oposição perfeita a Nossa Senhora Virgem Maria. Então o homem vindouro foi eleito por quase unanimidade presidente vitalício da União dos Estados da Europa. O discurso que ele faz é maravilhoso. É maravilhoso. Povos da terra, dou-vos minha paz. Ele concluiu dizendo: povos da terra, as promessas se cumpriram, a paz eterna e universal foi consolidada. Qualquer intento de perturbá-la agora encontrará uma insuperável oposição, porque de agora em diante se estabelece no mundo um poder central mais forte que qualquer outro, seja individual ou coletivo. Esse poder invencível e capaz de tudo conquistar pertence a mim. Eleito imperador da Europa e comandante de todas as forças, o direito internacional estabeleceu finalmente as sanções ausentes por tanto tempo. De agora em diante, nenhum país se atreverá a dizer guerra, porque eu digo paz. Povos da terra, a paz esteja convosco.
E como citado em Apocalipse 13, todos os países da terra, todos os povos, as tribos, as línguas passaram a adorá-lo como uma divindade. Ele tomou posse de todos os recursos financeiros, distribuiu as rendas, ajustou a economia, criou as legislações. Foi realmente o sonho de todos, na verdade, se concretizou. Mas perceba, por que se fala muito dessa heresia do milenarismo, que essa heresia, que ela é tão interessante, essa heresia de contra a ideia de um paraíso na Terra. Essa heresia do milenarismo, já condenada, ela tem várias vertentes, gnósticas, maçônicas, dos cátaros, da Revolução Francesa, do progressismo atual, ela tem várias vertentes e ela aparece de novo, e de novo, e de novo. É muito interessante por causa que você vê como que isso acaba criando uma espécie de fé, de ideia de que o ser humano, com seus próprios poderes e capacidades, vai se desconectar de Deus e salvar a si mesmo, o que é uma mensagem essencialmente não cristã. E assim, esse personagem ele é hilário por vários motivos. Eu vou acabar de citar mais um deles aqui, lê-se. O novo senhor do mundo era antes de tudo um filantropo cheio de compaixão, não somente um amigo dos homens, mas também dos animais. Ele mesmo era vegetariano. Gente, eu não sei como vocês não conseguem ver o mundo que a gente tem hoje, não ler isso aqui e ficar horrorizados com como isso aqui é profético. Mas o que acontece então no livro? Acontece finalmente uma espécie de embate religioso, na qual os líderes das religiões, os líderes da Igreja Católica, o líder da Igreja Ortodoxa, os líderes da Igreja Protestante se unem, eles têm uma espécie de concílio junto deste líder supremo, acontece uma grande apostasia de fato, os núcleos principais de verdadeira fé, eles acabam não aderindo às promessas vazias, até mesmo cômicas, de como é que esse senhor do mundo quer juntar todas as religiões e resolver todos os problemas. Eles acabam sendo exilados, os seus líderes são mortos, eles acabam fugindo para o deserto em Jerusalém. Eu acho que se você se interessou por essa literatura, vai atrás, se você não leu ainda, leia. Tem mais coisa aqui, eu falei de uns pedaços muito importantes, muito simbólicos, mas tem mais coisa, tá? Mas como que, ele quase no final, como é que ele se dirige assim para a finaleira do livro. Ele fala: e foi assim que teve lugar a união das igrejas, em uma noite escura, num lugar solitário. Porém, a escuridão se dispersou. De repente, em razão de uma luz fulgurante, um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida de sol, e a lua debaixo de seus pés. É uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. O sinal permaneceu no mesmo lugar por um certo tempo. Depois, silenciosamente se moveu para o sul. O Papa Pedro ergueu o seu báculo e exclamou: este é o nosso sinal. Sigamo-la. E se encaminhou na direção da visão, seguido pelos dois anciãos e pela multidão de cristãos, até o Monte de Deus, o Sinai. Experimentem, experimentem. Esse aqui é um livro, talvez eu tenha pego de assalto uma pessoa que normalmente vê esse canal, está acostumada a falar de clássicos latino-americanos, falar sobre Shakespeare, e eu trago de repente uma carga tão religiosa, com assuntos tão polêmicos, alfinetas aqui, alfinetas lá. Mas isso aqui é um negócio diferente, realmente chamou a minha atenção, decidi falar, decidi apresentar esse livro. E eu queria pedir para você, por favor, se você achou isso aqui legal, achou isso aqui diferenciado, comenta. Comenta se você gostou. Comenta se você quer ver mais coisas parecidas. Comenta o que você acha sobre essa representação do anticristo feita pelo Vladimir. Se você acha que isso aqui faz sentido, isso aqui realmente é profético, é assustador, não é? E me diz o que você sente em relação a esse tipo de conteúdo, o que você sente em relação a esse tipo de análise que tem um cunho mais teológico. Se você achar o conteúdo bacana, por favor, curte, compartilha com os colegas, compartilha com os amigos. Eu prometo que eu vou voltar com uma programação mais normal também. Talvez de vez em quando eu faça um negócio diferenciado como esse aqui. Depende se o espírito me mover. Então, pessoal, muito obrigado. Forte abraço. Que Deus abençoe hoje e sempre. Tenha um excelente dia. Tchau, tchau.